Graça e paz, povo de Deus. Este é um novo vídeo da mesma mensagem do culto noturno deste dia 19 de abril, que por motivos técnicos nós tivemos que refazer. E a nossa mensagem está baseada em Daniel, capítulo 9, do qual eu quero ler alguns versículos. Trata de uma oração para tempos de calamidade. Assim está escrito: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus juízos, dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Até o verso 7, mas nós falaremos de todo este capítulo até o verso 19. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome, de eternidade em eternidade. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nos achegamos a ti, para suplicar a Deus a tua graça e a tua direção, para que por meio do teu Santo Espírito que inspirou a tua palavra, nós possamos compreendê-la e aplicá-la à nossa vida e à nossa realidade. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a crise mundial provocou um movimento de jejum e oração sem precedentes, pelo menos neste século, entre o povo de Deus, certamente. No Brasil e no mundo, mas pensemos um pouco no Brasil. Por um lado, é importante, obviamente, que clamemos ao Senhor, especialmente em tempos de calamidade. Por outro lado, nós deveríamos lamentar a atitude, o conteúdo, muitas vezes antibíblico, da oração de muitos de nós. Não é tanto que falta oração neste momento, mas talvez o que esteja faltando mais seja a Bíblia na oração. Eu acho que está faltando Bíblia na nossa oração. Muitas das orações multiplicadas entre nós são inócuas e às vezes tão até mesmo abomináveis diante do Senhor, porque não estão em acordo com a sua vontade, o seu propósito e o seu ensino acerca da oração. Devemos ter em mente que orações esvaziadas da verdade das Escrituras não passam de vãs repetições. Muitas vezes nós criticamos a reza de muitos religiosos, mas nós temos trocado muitas vezes essas rezas por jargões evangélicos e palavras de ordem e acabamos por cair no pecado em que o Senhor Jesus denuncia, ou que o Senhor Jesus nos proíbe, lá em Mateus 6, 7, quando ele diz: E orando não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Daniel tem muito a nos ensinar acerca da oração. Na verdade, não faltam ensinamentos na palavra de Deus, seja por exemplo, seja por ensino direto, acerca de como devemos orar. Pois embora nós saibamos e tenhamos que admitir que não sabemos orar como convém, precisamos da assistência do Espírito Santo, não somos dispensados do dever de procurar aprender a orar. Foi o Senhor Jesus quem disse: Portanto, vós orareis assim. Ele estava então nos ensinando a orar. Daniel era um homem de oração, ele fez da oração seu estilo de vida, não é? 3 vezes por dia, você lembra que ele interrompia sua atarefada vida de ministro
Império Babilônico, depois do Medo-Persa, para interceder pelo seu povo e pela vinda do reino de Deus. Nós sabemos isso lá em Daniel capítulo 6. Mas Daniel também era um homem da palavra. E isto fica claro, especialmente nessa oração desse servo de Deus, uma oração num momento difícil, onde claramente as Escrituras moldam e motivam a oração de Daniel. A oração de Daniel, portanto, nesse texto, são um exemplo da oração do justo pelo povo de Deus, pelo povo da aliança, especialmente em tempos de calamidade. E o contexto vivido por Daniel, rapidamente falando, ele era o de, primeiro, de repatriados desanimados. Alguns acham que esta oração se deu um pouco antes da repatriação, da volta dos exilados. Outros acham que foi exatamente no ano em que foram os exilados. Mas, de qualquer maneira, havia um desânimo geral por parte dos exilados, inclusive na questão da oração, do clamor e do desejo de voltar. Mas havia também a oposição dos inimigos. Nós ficamos sabendo lá no contexto de Esdras da oposição dos samaritanos, da oposição dos povos circunvizinhos, liderada pelos samaritanos. E, além disso, nós temos em terceiro lugar a indiferença do império para com essa oposição. Apesar de Ciro, no primeiro momento, ter ordenado a volta e até patrocinado, mas quando houve a oposição, houve uma certa indiferença do império. Então, desânimo dos repatriados, dos exilados, oposição, especialmente oposição samaritana, e indiferença do império para com esta oposição. E é nesse contexto que Daniel ora. E o que nós verificamos aqui, em primeiro lugar, é que essa oração de Daniel é uma oração exatamente moldada pelas Escrituras. Nós vemos que as Escrituras, antes de tudo, motivaram Daniel a orar. É isto que nós vemos aqui no versículo 2. Ele diz: eu entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. De que livros ele está falando? Obviamente, ele está falando aqui do livro de Jeremias, e particularmente pelo que nós vemos no conteúdo, na fraseologia, na estrutura da oração de Daniel, grande parte dessa oração ela está calcada no capítulo 29 de Jeremias, que eu quero ler aqui uns trechos para você entender qual é o livro que Daniel está lendo. No capítulo 29 de Jeremias, trata-se de uma carta de Jeremias aos primeiros exilados. E certamente Daniel estava entre eles. Isso já fazia cerca de 70 anos, pouco antes ou um pouco mais, desde que Jeremias havia escrito essa carta. Quando foram os primeiros repatriados, Jeremias, por ordem do Senhor, escreve essa carta para dizer para eles que eles não deveriam se deixar enganar pelos profetas, porque eles não ficariam poucos anos como os falsos profetas estavam profetizando, mas eles ficariam 70 anos. Eu vou ler alguns trechos. Aqui está escrito o seguinte: Jeremias 29, verso 1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Vou adiantar um pouco. O verso 3 diz: a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, aqui vem o conteúdo da carta: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei, veja, eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, aqui vem o ponto: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, os profetas estão dizendo que eu vou quebrar o jugo da Babilônia em pouco tempo. Não. Podem fazer aí, construir suas casas, criar uma estabilidade, casar seus filhos, plantar vinhas, orar pela paz da cidade, porque vão demorar 70 anos para vocês voltarem. É exatamente este capítulo, possivelmente, que Daniel está lendo, que ele havia lido nos rolos. E um ponto importante que Deus fala aqui no verso 12 de Jeremias 29 é que aquele cativeiro tinha por objetivo levar o povo ao arrependimento, à conversão. Sem esta conversão, eles não iriam voltar. Por um lado, Deus anuncia que o arrependimento vai ser algo concedido por ele através do cativeiro. Por outro, ele mostra que o arrependimento é fundamental para que eles voltem. Então ele diz no verso 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, quando se passarem 70 anos, vocês vão passar a me invocar, a orar a mim, eu vou ouvir. Buscar-me-eis quando me acharei, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos de onde vos mandei para o exílio. Veja, Deus está dizendo, quando se completarem cerca de 70 anos, vocês vão se converter a mim. E exatamente o conteúdo, ou melhor, essa profecia que leva Jeremias a orar. Veja, as escrituras motivam a oração de Daniel. Isto é tanto mais significativo quando nós consideramos, primeiro, que ele era um homem ocupado, ele era um ministro. Mesmo assim, ele 3 vezes ao dia orava ao Senhor e nós cremos que ele também lia as escrituras. Mesmo quando ameaçado, ele se manteve fiel à sua agenda devocional. Você lembra que os seus opositores lá em Daniel 6 disseram, nós não vamos encontrar nada contra Daniel, exceto naquilo que ele obedece à lei. Daniel, então, era um homem das escrituras. Mas isso é ainda mais significativo porque nós sabemos, conforme Daniel 1,17, que Daniel tinha inteligência de todas as visões e sonhos. Nós sabemos que Daniel teve visões de alcance jamais igualado por qualquer profeta do Antigo Testamento. No entanto, ele jamais abandonou sua Bíblia. Daniel não ficou pensando, Deus, eu vou esperar uma próxima visão para saber o que o Senhor quer. Vou esperar o Senhor me revelar por sonho. Não, ele entendia que ele tinha uma única regra de fé e prática, ainda que ele participou da construção, da revelação de Deus através das Escrituras. Isso é muito significativo, especialmente para hoje, quando depois de encerrada, e o nosso raciocínio é do menor ao maior, se naquele momento, quando a Escritura ainda não estava encerrada e Daniel foi escolhido para ser um dos receptáculos dessa Escritura, ele ainda assim consultava as Escrituras, não só Jeremias, mas como veremos a lei de Moisés. Muito mais hoje que a Escritura, a revelação está encerrada na Escritura. Muitos crentes buscam revelações e sonhos, mas nós temos a palavra de Deus. Daniel lia a sua Bíblia e foi com base nisso, então, que ele orou. Então, as Escrituras moldaram a oração de Daniel, não apenas ao motivá-lo, mas também no conteúdo da sua oração. Foi à luz das Escrituras, na verdade, que Daniel compreendeu a condição de exilado, e foi à luz das Escrituras que ele orou. E na oração ele cita não só Jeremias, como ele cita também alguns trechos de Moisés, da lei de Moisés, especialmente de Deuteronômio. Além da profecia de Jeremias que nós lemos, eu queria rapidamente mostrar para você o que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, verso 15. Algumas coisas que Daniel fala na oração são exatamente aquilo que está escrito aqui em Deuteronômio 28. E alguns versículos do capítulo 28 que são as maldições decorrentes da desobediência, as maldições do pacto. Daniel, na sua oração, ele diz no verso 10, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor de Deus,
do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Quais são as imprecações da lei? Deuteronômio 28, o versículo 15 diz o seguinte: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E no verso 25, só para a gente resumir, ele diz: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Ainda no versículo 36 do mesmo capítulo está escrito: o Senhor te levará ao teu rei, que tiveres constituído sobre ti a uma gente que não conheceste, nem tu nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra. No verso 45 ainda, ele diz o seguinte: todas estas maldições virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. No versículo 49, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. E diz que, no verso 52, se te artear em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a tua terra, que o Senhor teu Deus te deu. Então, todo o capítulo 28, ele vai mostrar o que Deus faria quando o povo de Israel desobedecesse a aliança. E é exatamente isso que ele diz: Senhor, olha, as imprecações da lei estão se cumprindo, aquilo que eu li estão se cumprindo, então eu compreendo a minha realidade. E é em cima disso que ele ora. Ou seja, ele não ora antes de compreender a sua realidade à luz das Escrituras. Meus irmãos, quando nós vamos orar por uma situação, sobretudo de calamidade, mas por todos os problemas, nós precisamos antes ver o que Deus diz na sua palavra acerca de problemas como estes, para que nós oremos de maneira correta, para que nós oremos com a atitude correta. Então, porque a sua oração foi moldada pelas Escrituras. Em segundo lugar, então, Daniel demonstra um coração quebrantado e contrito. Isto fica muito claro quando ele usa o pano de saco, a cinza sobre a cabeça, quando ele se vale aqui do jejum. Ele mostra isso daqui claramente quando ele diz: Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Ele diz: Senhor, tu és justo em tudo que tu fazes conosco. Nós pecamos, nós e os nossos pais. Nós não surpreendemos em nenhum momento no livro de Daniel o servo de Deus em pecado. Nós sabemos que ele era pecador porque a palavra de Deus diz que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ele era um homem irrepreensível, de um modo geral. Ele, no entanto, confessa os pecados do seu povo como seu. Ele quebranta-se diante de Deus, intercedendo pelo seu povo. Veja, apesar do desânimo dos repatriados, da oposição dos samaritanos, à reconstrução e da indiferença do império persa a essa oposição, Daniel não fez da oração uma arma de batalha política, orando contra um inimigo externo. Ele não disse: Senhor, tem misericórdia, Senhor, manda o teu castigo contra os samaritanos. Obviamente, orações de imprecação têm o seu lugar na Escritura, mas Daniel sabia que aquela situação era, antes de tudo, provocada pela desobediência do povo. A sua fé certamente tinha uma dimensão política e implicações, uma dimensão pública e implicações políticas. Mas ele sabia, como disse certo servo de Deus, que a batalha pela santidade não começa na esfera pública, mas no interior, no coração. E que o combate contra o mundo não se focaliza primeiramente na malignidade no mundo, mas na corrupção do nosso próprio coração. Não adiantava orar contra os inimigos, sem primeiro ele orar pelos próprios pecados do seu povo. Ou seja, antes de tirar o argueiro do olho dos samaritanos e dos persas, Daniel sabia que era necessário tirar a trave dos olhos do próprio povo de Deus, do qual ele fazia parte. E esta é uma das lições que nós aprendemos com Daniel. Esses dias houve aí uma série de igrejas que fizeram jejuns, a nossa fez no dia 12, mas eu vi em muitas redes sociais, eu sei que nem todos os irmãos fizeram com este espírito, mas em muitas redes sociais pessoas falando: vamos jejuar contra isto, contra aquela ideologia, contra aquele político.
Não é este o espírito, meus irmãos, da oração e do jejum. Este é o momento de clamarmos ao Senhor e suplicarmos o que Ele quer, que Ele nos mostre, o que Ele quer nos ensinar. Que Ele nos mostre qual é o nosso pecado. Nós precisamos pensar nisso. Então, nós vemos que à luz das Escrituras, Daniel percebeu que o exílio era, antes de tudo, o resultado da infidelidade de Israel, da quebra da aliança, e isto trouxe a ele um coração quebrantado. E em terceiro e último lugar, nós vemos aqui esta oração de Daniel. Nesta oração dele, nós vemos uma súplica ou uma série de súplicas fundamentadas tão somente no caráter de Deus e na sua aliança. Daniel aqui não coloca as suas obras de justiça, ele não coloca o seu jejum, ele não determina coisa alguma, ele tão somente se apega ao caráter de Deus. Porque, como disse Lloyd Jones, a oração sempre começa com uma compreensão de Deus e do seu caráter. Veja como é que ele começa a oração, inclusive usando uma fórmula introdutória que Neemias também usará, ou usaria. No capítulo 9, verso 4, ele diz: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível. Ele é primeiramente soberano, ele é grande, ele é temível, por causa da sua santidade, do seu poder, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele é o Deus fiel à aliança. No versículo 7, ele diz: a ti, Senhor, pertence a justiça. Então ele mostra esse atributo de Deus, ele é justo. No verso 15, ele diz: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. O que ele está dizendo aqui, Senhor? Esse povo foi aquele que tu tiraste com tua mão poderosa, com teu braço estendido, e aquele em quem tu glorificaste, tu manifestaste a glória do teu nome. Ele está então se baseando no caráter de Deus, na sua aliança, nos seus atributos. Ele continua dizendo, o Senhor, ó Senhor, no verso 16, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira. Então veja, justiça, ira, poder, soberania, a santidade que está implícita nesta ira, porque é uma ira santa. Aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade. Observe como ele se refere ao seu povo e a si mesmo, o teu servo, a tua cidade, o teu santo monte, porque se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Depois ele diz: Senhor, sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Ele continua dizendo: nós não fazemos as nossas súplicas, nós não lançamos nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças. Isso está no verso 18, mas em tuas muitas misericórdias. Ele diz: ó Senhor, ouve-nos, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo. A preocupação de Daniel é com a glória de Deus, com o reino de Deus, com o nome de Deus. Ele diz: porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, o fundamento da oração, meus irmãos, nós vivemos uma geração de orações antropocêntricas, que começam com o eu, com o meu, eu quero o que é meu, eu quero a minha bênção, restitui, etc. Mas a palavra de Deus nos mostra que a oração tem que ser teocêntrica, ela tem que ser centrada no caráter de Deus. Até quando nos referimos a nós devemos dizer o teu servo. Se nós não tivermos uma oração centrada em Deus, a nossa oração será egoísta. Daniel não se fundamenta em sua própria piedade, nem no jejum e oração em si mesmo, mas na misericórdia, na justiça, na fidelidade de Deus à sua aliança. Ele diz: este ainda é o teu povo, e a sua preocupação é com o nome de Deus e a sua glória. Por amor de ti mesmo, a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Eu concluo trazendo uma ampliação do contexto dessa visão, ou desta oração. Veja, nós estamos no capítulo 9 de Daniel, e Daniel já havia tido uma visão do triunfo do reino de Deus sobre os reinos do mundo. Você lembra lá no capítulo 2, no sonho de Nabucodonosor, aquela estátua representava todos os reinos que se levantariam e cairiam até a chegada do Messias. Também no capítulo 7, Daniel já tinha visto o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, como ele diz lá,
para receber do Pai domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O reino que esse Filho do Homem viria estabelecer seria um domínio, ele diz, cujo domínio é domínio eterno, que não passará, e cujo reino jamais será destruído. Isso está em Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14. Então, Daniel já tinha uma visão do reino. E o que Daniel está fazendo aqui? Ele está orando na expectativa de que o reino de Deus prometido fosse instaurado entre os homens. E a sua oração, na verdade, reflete o que Cristo, em seus dias terrenos, ensinou os discípulos na oração dominical a pedir. Lá em Mateus 6, de 9 a 15, ele diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ali Jesus usa um termo utilizado por Ezequiel, se não me engano, no capítulo 36, quando Ezequiel também profetiza a volta do cativeiro, ele diz, eu vindicarei a santidade do meu nome em vocês, que o profanaram entre as nações, quando eu os trouxer de volta. No original está, eu santificarei o meu nome. Então tudo tem a ver, essa expressão santificado seja o teu nome, tem a ver com o nome de Deus proclamado entre as nações. E essa volta de Israel, de todas as nações, para adorar a Deus, era um prenúncio da vinda de todas as nações, literalmente, para adorar a Deus, nesse corpo e nesse povo chamado igreja. Então, Jesus nos ensinou a orar, e o conteúdo da oração de Daniel, ele segue esses princípios ensinados por Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Além disso, ao interceder pelos pecados do seu povo, Daniel se apresenta a nós como um tipo do justo sofredor e como um intercessor do povo de Deus, aquele que sofre os pecados do seu povo. É claro que Daniel também era um pecador, por isso ele se inclui na oração. Mas esse padrão que Daniel representa começou com o justo Abel lá em Gênesis 4 e se cumpre em Cristo, que é o perfeito justo sofredor e que veio para cumprir as escrituras de acordo com as quais ele ora ao Pai. Por isso o Senhor, na sua agonia, disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, não seja contudo o que eu quero, e sim o que tu queres. Daniel, obviamente, é um exemplo imperfeito. Cristo é o nosso modelo perfeito. Ele intercedeu pelos seus e a sua intercessão é poderosa. Daniel ora também pelos seus próprios pecados, mas Cristo ora pelos pecados do seu povo e sofre todo o castigo dos pecados do seu povo. Vocês já perceberam que nas orações do nosso Senhor registradas nos evangelhos, como elas estão impregnadas das Escrituras? Se você observar em Mateus 27, no versículo 46, o Senhor Jesus fala das Escrituras. Eu quero ler lá esse capítulo, Mateus capítulo 27, versículo 46, rapidamente. Está escrito, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Isto é uma citação do Salmo 22. Em Lucas 23, 46, ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, citando o Salmo 31, verso 5. Ele também fala lá em João capítulo 12, no versículo 27. João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ele sabia que tinha que cumprir as Escrituras, sua oração era segundo as Escrituras. Ele é o exemplo perfeito, do qual Daniel é um exemplo imperfeito. Eu quero trazer algumas aplicações, meus irmãos, aqui, então, à guisa de conclusão. O que nós aprendemos com Daniel? Primeiramente, nós aprendemos que a oração do crente não muda os eternos decretos de Deus, mas certamente ela faz parte desses decretos como causa secundária dos eventos redentivos. Sempre que Deus quer fazer algo, Ele levanta o seu povo para orar. E Ele responde à oração que Ele mesmo colocou no coração do seu povo. É isso que está escrito em Jeremias 29, 12, um dos textos que Daniel leu. Então passareis a orar a mim, lá quando completarem 70 anos. Passareis a orar a mim, converter-vos-eis a mim, e eu vos ouvirei.
Deus está dizendo, vocês vão orar. É Deus quem coloca esta oração. Então, a oração como causa secundária, sim, muito pode possuir eficácia. Mas é preciso que seja a oração que Deus colocou no coração. A oração segundo as Escrituras. Em segundo lugar, nós aprendemos que a oração muda, então, acima de tudo, a nossa visão das coisas, a nossa atitude diante dos obstáculos. A oração de Daniel não alterou o curso dos eventos que ele vivenciou. Mas em resposta a Daniel, nós vamos ver que a partir do versículo 20 do capítulo 9, e por todo o livro até o capítulo 12, o Senhor ampliou os horizontes de Daniel em resposta à sua oração, revelando o curso da história até o tempo do fim, até a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Que maravilha foi para Daniel ter um vislumbre de toda a história. A oração tem este papel, meus irmãos, acima de tudo, de mudar a nossa visão da história que Deus está conduzindo. Em terceiro lugar, a oração é um instrumento de Deus para nos livrar da independência. Orar pelas nossas necessidades nos dá a oportunidade de expressar nossa dependência no Deus da providência. Em situações de calamidade, especialmente, nós ficamos claramente nós somos expostos à nossa própria dependência de Deus. E eu ainda complemento, a partir do ensino geral das Escrituras, lembrando que a oração, conforme Filipenses 4, 6 e 7, é um antídoto contra o mal que corrói a alma, especialmente em tempos de calamidade, ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. E por fim, a oração, meus irmãos, é um meio de estimular nosso espírito de gratidão. Quando em resposta às nossas orações, o Senhor fizer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou quanto pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, nós seremos movidos a dar a Ele toda a glória e testemunhar de sua bondade, declarando, como declarou o salmista, ó provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que o Senhor Deus nos ensine a orar, segundo as Escrituras, com o coração quebrantado e tendo por fundamento o seu caráter, colocando o Senhor Deus no centro. Oremos. Senhor Deus, ajuda-nos e ensina-nos a orar. Fazemos aqui o pedido dos discípulos que eles fizeram lá em Lucas, quando Jesus lhes ensinou a oração dominical. Ensina-nos a orar, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.